Nosso contato. A marqueteira Mônica Moura, que trabalhou nas últimas campanhas presidenciais do PT, entregou ao Ministério Público Federal a reprodução de uma mensagem trocada no e-mail que ela afirma ter usado para se comunicar com a ex-presidente Dilma Rousseff sobre as investigações da Operação Lava Jato. Na delação premiada, Mônica afirmou ainda que ela e o marido receberam dinheiro de propinas nas campanhas de 2006, 2010 e 2014. Vídeos das delações foram divulgados hoje. Os relatos mostram que o casal de publicitários, Mônica Moura e João Santana, tinham total acesso aos bastidores do PT. Em 2014 houve um certo estremecimento entre o Lula e a Dilma, acho que isso é do conhecimento de todos. Os jornais especulavam bastante na época, eles negavam, mas é verdade, porque o Lula queria ser o candidato. Aí a Dilma não aceitou, ela queria a reeleição dela. Para a campanha presidencial de 2010, os marqueteiros cobraram 54 milhões de reais. De acordo com a delação, 20 milhões foram pagos por fora pela Odebrecht. O dinheiro era entregue em um hotel em São Paulo. Às vezes eles vinham na maletinha, às vezes vinha aí, como eu contei, os rapazes vinham de dinheiro enfiado nas meias e nas jaquetas. Mônica diz que dava trabalho contar tanto dinheiro. E foi nessa época que a gente comprou uma maquininha, sabe aquelas maquininhas? Porque era um volume. Segundo Mônica, os valores acertados desde a campanha de 2006 eram aprovados pelo ex-presidente Lula. Esses pagamentos eram tratados abertamente com Lula como pagamentos por fora. Uhum. Ele sabia dos valores totais, sabia o que era por dentro, o que era por fora. Ele sabia. Ele era absoluto. Inclusive, era ele quem decidia. Porque várias vezes eu ouvi essa frase. Não, peraí, isso aí não posso resolver isso aí não, tenho que falar com o chefe. A campanha de 2014 custou ainda mais caro. O casal queria receber 105 milhões de reais. 70 milhões seriam pagos pelo PT, os outros 35 pela Odebrecht. Parte em dinheiro vivo e parte em depósito no exterior. Eu conversei com o Hilberto e nós acertamos que eles pagariam 10 milhões, se eu não me engano, em dinheiro, que eu precisava de dinheiro para pagar minhas contas no Brasil, e que 20 de reais, e que 25 milhões iria posteriormente, como sempre eles faziam depois da campanha, para a Shelby. Com o avanço da Operação Lava Jato, o casal acabou não recebendo tudo. Esses 25 milhões nunca foram pagos, nunca foram depositados na conta da Shelby, porque daí o Odebrecht já estava com medo. Primeira vez que eu recebi um cano da Odebrecht. De acordo com a delação, as investigações provocaram receio na ex-presidente Dilma. Ela estava muito preocupada porque as coisas estavam avançando tanto que ela inclusive soube que já iam pegar o Cunha, que tinha descoberto a conta dele na Suíça, e que por isso ela estava muito preocupada que não descobrissem a nossa, a de João, porque é óbvio, que uma ligação com ela era o pagamento das campanhas da campanha que a Odebrecht fazia na nossa conta. Dilma teria sugerido que o casal mudasse a conta de país. Nós chegamos a sugerir uma vez, por que vocês não transferem essa conta de lá para algum outro lugar? João fazia de jeito nenhum, não vou mexer em nada. Ela sugeriu uma vez que a gente mandasse para um lugar, Singapura ou algo assim, que ela ouviu falar que era um lugar muito seguro. Quando Mônica e João estavam perto de serem presos, teriam sido avisados pela própria Dilma. O João falou com ela nesse telefone. Na noite do dia 21, de fevereiro, ou do dia 20, nós fomos avisados que existia um mandado de prisão assinado em cima da mesa. Foi visto o mandado de prisão assinado, já contra a gente. Não fizemos nada, ficamos esperando. No dia 22 estourou a operação. O aviso foi dado por e-mail, na conta que os três mantinham secretamente. A mensagem teria vindo cheia de códigos. Então eu recebi a seguinte mensagem um dia dela. O seu grande amigo está muito doente. Os médicos consideram que o risco é máximo. E o pior é que a esposa dele, que sempre tratou dele, agora também está doente. Com o mesmo risco. Os médicos acompanham dia e noite. O médico era o Eduardo que ficava dando. Aí eu recebi essa notícia e eu desesperei. O médico era uma referência a José Eduardo Cardoso, então ministro da Justiça, que acompanhava passo a passo da Operação Lava Jato. Mônica entregou ao Ministério Público Federal a reprodução de uma das mensagens escritas no e-mail que compartilhava com Dilma. A conta, segundo a delatora, foi criada durante um encontro no Palácio da Alvorada.
eu manuseando o computador dela, o laptop dela, ficava na alvorada. Eu abri esse e-mail, yolanda2606@gmail.com. Esse era o e-mail criado. E criamos uma senha, que era, na época, era não sei o que, 47, que é 47 é o ano que ela nasceu. Mônica relatou ainda fatos curiosos, como um dia em que um funcionário do casal foi buscar R$1,5 milhão com um ex-executivo da Odebrecht em um hotel de São Paulo em 2014. André foi, entregou a senha, falou a senha para o pessoal que chegou lá com dinheiro. Dessa vez eram, segundo ele, uns 3 ou 4 levaram esse dinheiro, porque era muito dinheiro, muita gente. Pegou um táxi, a gente sempre fazia essas coisas de táxi. Tinha um motivo, que era a gente tinha medo de ir dirigindo ou com o motorista, por exemplo, fosse parado com a blitz, por exemplo. A gente estava com a mala de dinheiro no carro, então era mais seguro de táxi. Mas na hora de ir embora, uma surpresa. 5 minutos depois, já longe, um pouco longe do hotel, o táxi foi fechado por 2 carros. De um dos carros desceram dois homens e aí pararam no táxi e mandaram ele descer. E falou assim, cadê? A mala está aí no fundo, me dá a mala ali. Depois do roubo, Mônica conta que ligou para Fernando Migliaccio, da Odebrecht, para falar sobre o prejuízo, mas ele teria descartado chamar a polícia. Falei, Fernando, a gente tem que descobrir o que é isso, porque é muito dinheiro, eu não posso perder isso, tá. E ele fazia, não, mas que é impossível descobrir. Eu disse, não, mas vamos fazer alguma coisa, vamos chamar, tem câmera no hotel. Mas para isso tem que chamar a polícia, você vai chamar a polícia? Já o marido de Mônica Moura, o marqueteiro João Santana, disse na delação que o ex-presidente sabia que os pagamentos feitos ao casal vinham de Caixa 2. O primeiro turno da campanha de Lula à reeleição teria sido fechado com os marqueteiros por R$24 milhões, que deveriam ter sido pagos por via oficial. Mas no depoimento, João Santana diz que, em meio a atrasos no pagamento, foi convencido pelo ex-ministro Antônio Palocci a receber por Caixa 2. Foi quando ele me disse, olha, mas tem uma forma muito segura de vocês receberem Caixa 2. A pergunta, você conhece a Odebrecht? Você tem conta lá fora? Ele tem. Eu tinha uma conta de 1999. Santana diz que tinha indícios de que Lula sabia dos pagamentos, mas depois precisou tratar com o próprio candidato quando os pagamentos começaram a atrasar. Quando havia grandes atrasos e o poder e a eficiência dos apelos de Mônica não funcionava, eu tinha que acender aquilo que nós referimos como um alerta vermelho, eu tratava diretamente com o candidato. Tratei com o presidente Lula, especificamente no final do primeiro turno e na passagem do primeiro para o segundo turno. Ele, está atrasado, não sabia, eu vou falar com o Palocci daquele jeito. E deve ter falado porque as coisas começavam a fluir. Os atrasos eram constantes. O marqueteiro relata que ficou sem receber também nas campanhas municipais de Marta Suplicy em São Paulo e de Gleisi Hoffmann em Curitiba, ambas em 2008. O dinheiro viria de Caixa 2 e negociado pelo ex-ministro Antônio Palocci. O mesmo aconteceu durante a primeira campanha de Dilma Rousseff à presidência em 2010, quando João Santana teria deixado de faturar R$10 milhões. A esperança de quitar o débito só veio 4 anos depois, na segunda campanha da ex-presidente. Desta vez, Dilma teria prometido pagar o atrasado e ainda antecipar os valores da campanha de 2014. Sem receber, Santana disse que reclamou com a própria candidata. Ela se mostrou extremamente irritada com isso, dizendo, não é possível, porque, etc., vamos ver, tem que resolver. E isso perdurou tanto que no final da campanha ficou uma dívida que eu acho que foi algo em termos de R$20 milhões que nós nunca recebemos. João Santana alega que não sabia a origem do dinheiro das campanhas. O que eu não sabia e nunca poderia imaginar é que houvesse isso que a Lava Jato terminou descobrindo. Uma coisa tão organizada e que a maioria aparente desses recursos vinha da Petrobras. Jamais passaram na minha cabeça. No depoimento, o marqueteiro afirmou que negociou com Lula uma ajuda brasileira via Caixa 2 ao candidato à presidência de El Salvador em 2009 e reforçou a suspeita do que já havia sido dito nas delações de ex-executivos do Odebrecht, a de que o apelido italiano seria uma referência ao ex-ministro Antônio Palocci. Aí falei no Palácio Planalto. O presidente, é o seguinte, vocês ajudaram, nos contrataram um Boeing, agora o Boeing está sem dinheiro para o querosene, então não tem sentido. Então foi que, surpreendentemente, o Lula me disse o seguinte, João, o seguinte, liga para o Emílio Odebrecht. Conhece o Emílio? Ele disse, não.
Só de nome, nunca conversei com ele. Primeira e única vez que eu falei com ele foi dessa maneira de telefone. Ele disse, não. Ele disse, eu sei. Não, eu sei. Foi muito simpático, mas disse, olha, mas eu já falei, mandei dizer ao chefe que esse assunto eu prefiro tratar com o italiano. Deixa que eu trato com o italiano. Primeira vez que eu vi o termo italiano. A ex-presidente Dilma Rousseff disse que nunca negociou doações eleitorais ou ordenou quaisquer pagamentos ilegais a prestadores de serviços em suas campanhas e que, mais uma vez, delatores presos buscando conseguir redução de pena constroem versões falsas e fantasiosas. O ex-presidente Lula, por meio de seus advogados, disse que nunca tratou, direta ou indiretamente, do financiamento das campanhas eleitorais em que foi candidato ou apoiador. O ex-ministro Antônio Palocci dispensou os advogados hoje. Por isso, não foi possível obter sua resposta. Em relação ao Odebrecht e seus executivos, a empresa informou que está colaborando com a Justiça e que já reconheceu seus erros. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a ex-presidente Dilma Rousseff nunca recebeu dele ou de qualquer órgão do Ministério da Justiça informações sobre investigações em curso que não tivessem sido oficialmente transmitidas pelas autoridades. A senadora Gleice Hoffmann disse que nunca conversou sobre recursos, pagamentos ou contas de campanha com Mônica Moura e João Santana. A senadora Marta Suplicy classificou de mentirosa a delação dos marqueteiros. O ex-ministro Antônio Palocci, um dos homens mais influentes nos governos petistas, decidiu fazer um acordo de delação premiada. Ele afastou hoje o advogado que trabalhava na sua defesa e que era contra a colaboração com a Justiça. José Roberto Batóquio, que é um dos advogados do ex-presidente Lula, deixou a defesa de Palocci essa tarde. Ele comunicou ao juiz Sérgio Moro que saiu da causa em função da mudança de orientação da defesa por parte do ex-ministro. Palocci já negocia a delação premiada com os procuradores da Lava Jato há pelo menos 2 meses. Os novos advogados fazem reuniões com o Ministério Público Federal para acertar os detalhes do acordo. A expectativa é que Palocci dê detalhes da corrupção nos governos do PT e, principalmente, da participação do ex-presidente Lula nos esquemas. O ex-ministro deverá ajudar não só a Lava Jato, mas também a Operação Zelotes, que apura fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ligado ao Ministério da Fazenda, e a Bullish, deflagrada hoje e que investiga empréstimos feitos pelo BNDES a grandes grupos econômicos. A delação de Palocci deverá ser homologada pelo juiz Sérgio Moro, que embarcou hoje para Londres. Na volta ao Brasil, Moro também vai decidir se atende o pedido do Ministério Público Federal para ouvir 3 novas testemunhas no caso do Triplex. A defesa do ex-presidente ainda não apresentou novas solicitações de depoimentos ou provas. A expectativa é que a sentença só saia no mês que vem. No interrogatório de quase 5 horas, Lula disse que não sabia dos desvios de quase 6 bilhões e 200 milhões de reais na Petrobras. O senhor ex-presidente saberia explicar esses custos de 6,194 bilhões de reais em propinas reconhecidas pela Petrobras? Não. Teriam ocorrido em parte durante sua presidência? Não. O senhor ex-presidente não se informava do que ocorria no âmbito da Petrobras ou com os diretores que o senhor indicou? O senhor acha que as pessoas iam falar de propina? Você acha quando o seu Só filho... o senhor falar no microfone. Você acha quando o seu filho tem uma nota baixa na escola, ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar. Mas os meus filhos eu fico sabendo a nota com o tempo. O senhor não ficou sabendo de nada. O juiz Sérgio Moro deve receber nos próximos dias novas investigações contra Lula. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para Curitiba os trechos das delações dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura, que tratam do uso de Caixa 2 nas últimas 3 campanhas presidenciais. O juiz deve encaminhar tudo aos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, que podem abrir novas frentes de investigação contra Lula e Dilma Rousseff. A Polícia Federal investiga fraudes bilionárias em empréstimos do BNDES ao frigorífico JBS. As operações teriam ocorrido entre os anos de 2007 e 2011. A Polícia Federal